Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Basta Sentir Maternidade. E hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso que é a gestação de substituição. É um procedimento popularmente conhecido como barriga solidária. Desde já eu agradeço aos nossos apoiadores, Clínica Originária e Mãe Vitaminas, porque hoje eu recebo para essa conversa dois queridos convidados, o Ronaldo e a Braulita, que são irmãos e se uniram para dar vida a um desejo profundo do Ronaldo de ser pai. E ele é pai do pequeno Zac, que foi gestado no ventre da sua irmã por útero de substituição. Braulita, Ronaldo, obrigada por estarem aqui. A gente que agradece o convite, né? Sim. Para contar, para dividir essa história maravilhosa de vocês, que eu fiquei encantada, porque eu conheci a sua história através do João, que é um grande amigo, meu engenheiro aqui também, que fez todo o apartamento junto com a Luciana, então eu tenho um carinho enorme por eles. E quando ele começou a me falar, eu falei, não, eu preciso conhecer o Ronaldo, eu preciso conhecer a Braulita e fazer com que eles dividam, assim, né? Se eles têm vontade de dividir a história, seria maravilhoso. Então, por isso, esse convite. Então, eu agradeço mais uma vez por vocês terem topado dividir, não só com as nossas meninas da comunidade, da rede de apoio do Basta Sentir Maternidade, mas com o Brasil inteiro. Obrigada. E eu quero saber tudo, tá? Primeiro, vocês são de Fortaleza. Isso. Eu nasci em Fortaleza, moro aqui em São Paulo há 15 anos e ela... Nasci em Fortaleza e moro em Fortaleza. Sim. A vida inteira. E você é médico? Eu sou médico, aqui em São plástico, Paulo, cirurgião plástico. E a Braulita? Eu sou enfermeira intensivista em Fortaleza. Gente, então sempre foi um... São só vocês dois ou tem mais irmãos? Somos 4, 2 casais. Sendo dos 4 eu a mais velha e o Ronaldo caçula. Mas são 12 anos de diferença. 12 anos. Você tá com quantos 50. anos? Você tá com 50. Nossa, e você tá com 38. Olha... Não, ai gente, vamos lá pro começo. Primeira coisa, quando é que surgiu o desejo de ser pai? Como que veio? Como que despertou? Olha, o desejo de ser pai, assim, não foi algo que eu sempre quis, sabe? Assim, não começou tipo, 20 anos ele quer ser pai, não. Foi passando o tempo, aproveitei bastante a vida, viajei, fiz zilhões de viagens. E eu acho que por volta dos 30 anos, mais ou menos, eu pensei, putz, eu acho que eu penso em ser pai. E assim, eu como homem homossexual, né, pra mim aquilo ficava meio de lado, porque, né, a gente tem nossas limitações. E eu tava num relacionamento já de algum tempo, que durou 9 anos, foi muito bom, assim, enquanto durou, mas no meio desse relacionamento eu pensei e conversei com ele sobre ser pai. Não era vontade minha, não era vontade dele. E eu pensei, putz, tá, vou continuar pensando nisso e fui e deixei passar o tempo. Nesse período, entre ali 30 e 36 anos, eu fui em alguns seminários de algumas empresas aqui do Brasil que fazem o processo de barriga de aluguel mesmo, assim, aí, que é fora do país, aí eles usam esse termo de surrogacy, né? Que traduzindo seria a barriga de aluguel, que a gente não chama aqui no país. Então, geralmente o pessoal fazia nos Estados Unidos. Aí começou a fazer na Colômbia, México, Argentina, em outros lugares. E eu comecei a juntar meu dinheirinho e eu sou muito planejado, assim, a ter minha reserva para aquilo que seria algo bem mais caro do que fazer aqui no país. Porque é completamente diferente a legislação. Totalmente. Dentro desse universo daqui do Brasil para fora do Brasil. Lá você consegue pagar uma mulher para gestar. Isso. Tem uma empresa que intermedia, aí essa empresa vai contratar a mulher, que seria a gestante de substituição, né? A empresa tem já o banco de óvulo e você vai com um pacote fechado e sabe quem que vai ser
o útero de substituição, escolhe a doadora de óvulo, lá você escolhe realmente a doadora de óvulo, se tem, às vezes, se você quiser contato mesmo. E se você quer usar também o seu material... Aí eu uso o meu material Entendi. e a gente faz fora, só que tem a dificuldade também, porque você tem que fazer o trâmite aqui, viajar para lá, depois, perto de nascer, você vai querer acompanhar a gestação também, você vai algumas vezes, perto de nascer você vai, você tem que passar uns 2 meses no país, independente de qual for. Então, assim, você tem que dar uma boa parada na vida mesmo para conseguir acompanhar tudo isso. Mas lá você tem contato com a mulher Com a que... gestante. Com a gestante? Você tem contato. Você pode não ter o contato e a empresa intermediar tudo isso. E você pode, inclusive, acompanhar alguns exames. Sim. Alguns exames que eles fazem, os exames básicos, né? Assim, o ultrassom pré-natal. Você pode ser convocado para acompanhar realmente o ultrassom pré-natal, conhecer a gestante. E lá é tudo muito legal. Ela sabe que ela está indo para fazer essa gestação de substituição e ela vai receber por isso. Entendi. Então, essas empresas só fazem em países que isso é legalmente permitido. E você começou desde que esse desejo e essa busca também, né? Porque você, a partir do momento que você abre uma porta de um desejo, um sonho, de uma vontade, é impressionante como as coisas começam a aparecer. Você sentiu isso? Senti. De repente não tinha nada sendo falado sobre aquilo, e aí a hora que você abre aquela porta, Tem um monte todas de as opções, informação começa a vir. Desde o início você dividiu com a sua família? Não, porque assim, para minha família, assim, algumas coisas eram tabus, né? Assim, eu venho do Nordeste, então o fato de ter um companheiro, de ser gay, de ter um companheiro, de querer ter filho, é muita informação, assim, para minha família, né? Era, pelo menos, isso era uma coisa que eu tinha que dividir pouco a pouco, eu tinha que ter certeza disso. E em algum momento eu comentei com minha outra irmã, mais pensando na idade, minha outra irmã que é mais nova, 4 anos mais nova que ela, e 6 anos mais nova que ela e 6 anos mais velha que eu. Eu comentei com ela sobre isso e ela falou, nossa, seria legal, né, uma possibilidade, eu jamais teria coragem. E eu pensei, putz, ela é a única que tem uma idade mais viável. E eu também desconsiderei a questão da família, né, porque até 2021, se eu não me engano, a lei só permitia parente de 2º grau, não permitia parente de 4º grau, não tenho nenhum parente próximo que eu vá pedir, assim, uma prima, uma tia, que vá pedir para gestar por mim. E a lei também não permite que seja uma pessoa desconhecida. Hoje em dia, também já mudou de 2021 ou 2023 para cá, que você pode ter uma amiga, alguém que vá ser... que com a autorização do Conselho de Medicina, você possa pedir para essa pessoa ou essa pessoa se voluntariar e o Conselho de Medicina, para autorizar, ele tem que ter certeza que essa pessoa não tem nenhum benefício, né, Entendi, porque não pode ter um lucro, não pode ter um pagamento, que é essa diferença também para fora do Brasil. Para fora do Brasil. E assim, eu também tinha essa questão de tipo, é uma coisa que ninguém se pede para ninguém, né? Ninguém vai pedir, você pode... É difícil. Você pode ser barriga para mim? Ninguém, a gente não consegue pedir isso. Sim. Então, meu sonho foi ficando um pouquinho de lado e passou o tempo, passou o relacionamento, fiquei solteiro. Eu já estava uns 2 anos solteiro e aproveitando a vida também. E eu comecei a ter essa falta, a falta de ter um filho. Morava num apartamento consideravelmente grande para uma pessoa. E sabe quando você começa, acho que a paternidade e a parentalidade, né? Como um todo, ela começa... chamado, né? Tem um chamado e ela começa a vir devagarinho. De você olhar para sua casa, de você sentir falta, de às vezes eu sentir um cheiro, assim, sabe? Uma coisa como se fosse... eu abri o meu quarto de hóspedes e eu ficava tipo, aqui podia ser um quarto de criança. Então, eu comecei... É um desejo mesmo que a gente não sabe de onde que vem, né? Não sabe de onde vem, mas é o que você falou, é como se fosse um chamado mesmo. Eu comecei a sentir aquela necessidade mesmo. Já tinha 2 cachorros que eu cuido super bem, 2 cachorros problemáticos de saúde. Tive uma quase morte do meu cachorro e tudo isso, mesmo com tudo isso, e mesmo estando sozinho naquela jornada, esse desejo continuou. Sim. Aí, eu tenho uma amiga que é médica também, a Larissa, que é de Recife. Ela sempre foi a minha amiga há muitos anos. E a gente, numa viagem para o Egito,
a gente lá com todas aquelas coisas, né, da deusa da fertilidade, ai, vamos andar por aqui pra fertilidade, a gente decidiu que ia ser pai, que ia ser mãe. Não como coparentalidade, a gente chegou a pensar, né, nessa possibilidade, mas de ser pais independentes. Então ela decidiu ser mãe independente, eu decidi ser pai independente, e ela deu continuidade ao sonho delas antes, né, porque ela já tinha útero, era mais fácil, né, comprar, entre aspas, né, porque ela pegou de banco de ovo, de banco de espermatozoide internacional. Então ajudei ela na escolha, e ela, a filhinha dela, a Raíssa, tem 1 ano a mais que o Zac. Então aquilo me estimulou, porque eu vi que era possível, sabe? Assim, são várias dúvidas, né? De você conseguir concretizar, né, de forma física mesmo, e de você conseguir dar conta depois. Então eu vi o exemplo da minha amiga, uma amiga muito próxima, e fui vendo minha vida, vendo, putz, eu tenho condição para isso, e fui levando o sonho para frente. E aí, qual foi o momento que você conversou, que você teve essa troca com a sua irmã? Esse momento, na verdade, partiu dela. Em algum momento, minha mãe é aquela mãe matriarca, assim, que dá conta de tudo, que escuta tudo, assim. Então, ela sabia que eu não conversei com minha mãe, mas ela sabia que eu queria ser pai, sabia que eu estava indo atrás. Então, ela comentou com ela. E ela vai contar a parte dela, assim, mas ela, eu acho que pensou na cabeça dela que, eu posso ser barriga também. E nesse dia eu estava em casa, depois de ter trabalhado a semana inteira, tinha combinado com uma amiga minha de sair. Aí eu estava no banheiro, me arrumando. Aí ela me ligou. Ela me ligou, Ronaldo, aí é verdade isso que você está pensando em ser pai? Aí eu, é verdade. Aí ela, tenho 48 anos na época, né? 48 anos, sou saudável, eu posso ser barriga. Aí eu falei, óbvio que não. Lógico que não, você não pode ter 48 anos, você é minha irmã, não tem como. Ela, eu posso ser, eu sou saudável, tá tudo certo. Eu já perguntei pra minha ginecologista, eu já fui na Olha! ginecologista. Ah, Então ela fez as coisas antes, e nessa hora que eu vi que ela realmente tava se doando e falando pra mim que poderia, aí eu entrei, assim, eu desmoronei, eu comecei a chorar. Eu chorei, chorei, chorei. Cancelei o meu rolê, assim, aham. de A saída. saída. E eu só chorava, chorava, chorava. Aí tá, só um minutinho. Aí liguei, a primeira pessoa que eu liguei foi pra minha amiga, Uhum. pra Larissa, Que é mãe da a mãe da Raíssa. Raíssa. E ela, Ronald, tá com a peste? Vá, aceite. Aí eu, putz, tá, calma. Aí eu falei com o João, que é o meu Uhum. ex. E ele, você é louco. Você é louco. Veio, João. Você é louco, sério, não, você é louco. Eu sei que você vai fazer isso, eu já sabia que você ia fazer, mas você é louco, tá bom. Mas ele sempre, mesmo não querendo participar, ele Uhum. sempre falou: se Sim. você quiser ser pai, você vai ser pai, independente. E era essa a minha cabeça mesmo. Então, eu já pensava ali há muito tempo de ser pai solo mesmo. Aí eu deixei isso passar. E não saí de casa, fui dormir, transtornado. Uhum. E a pesquisar. Putz, onde que eu posso ir? Quais as clínicas que eu posso ir? Eu preciso ver se eu, né, quais são as possibilidades, né? Não, mas espera aí, antes da gente ir para esse segundo momento, como é que você ficou sabendo, Braulita? Como que chegou a notícia para você do desejo dele? Porque vocês não conversaram sobre. E aí, eu quero entender assim tudo que passou pela sua cabeça de até o momento que você liga para ele com uma decisão tomada, né? Porque se você já tinha pesquisado com a sua ginecologista, como o Ronaldo falou, você já tinha feito um movimento para chegar com essa decisão ali para ele. Você não foi dividir uma possibilidade. Você já chegou, não, eu sou saudável. Como que foi isso? Como é que aconteceu esse processo para você? Então, realmente nossa mãe, né, mãezona, bem matriarca. E aí ela ligou, não, aliás, eu liguei para ela e ela falou: "Minha filha, eu tô tão preocupada porque, o Ronaldo tá querendo ser pai, mas sei, isso me preocupa muito, não tem ninguém em São Paulo, como é que vai cuidar do bebê? Olha, sinceramente estou muito preocupada". E também não é da forma natural, né.
Aí eu: não, não tô sabendo de nada, mãe, não me comentou nada, só se ele comentou com a Nívia, que é a minha outra irmã, a nossa outra irmã". E aí, realmente ele tinha comentado, né, e aí conversa vai, conversa vem, eu: "Então tá mãe, eu vou ter que desligar agora". Eu fiquei naquela, me deu uma apreensão em ligar logo para o Ronaldo. Uhum. E aí eu disse: "Ô Ronaldo, tudo bem? Tudo. Aconteceu o quê?". Eu disse: "Calma, eu não ligo só para tragédias". Aí eu disse: "Ronaldo, me fala uma coisa, é verdade que tu tá querendo ser pai? A mamãe te falou, né?". Eu disse: "Ela comentou". "Mas e aí, como é isso? O que é que precisa, assim? Porque ela me Uhum. falou de uma barriga e tudo. Precisa só de um útero?". Aí ele: "É, precisa de um útero saudável, mas ainda passar por alguns processos de preparação do útero e tudo". "Ah, Ronaldo, eu posso ser". Aí ele: "Tu sabe o que é que tu tá falando? Tu não sabe nem o que tu tá falando". Eu disse: "Claro que eu sei, claro que Nossa! eu sei". Aí: "É só um útero mesmo? Idade, tem alguma coisa?". Ele: "Não, só mesmo um útero saudável e tudo". "Então, Ronaldo, como a gente começa por onde?". Aí ele: Olha. "Como assim?". Disse: "Não, porque eu estou disposta a ser a barriga solidária. Eu estou disposta a ser o útero de substituição". Aham. Pronto. Eu não sei se a ligação caiu, mas ele começou a Eu não chorar. sei se ele Ele desmaiou. ria, ele chorava, era uma, sabe, eu fiquei sem entender e aí realmente desligou. E Uhum. aí eu: "Oi", liguei de novo, a ligação caiu, ele: "Não, é porque eu não estou conseguindo mais falar". Falar. "Tu tem certeza?". Eu: "Absoluta". "Gente do céu, acho que tu não é normal". Eu disse: "Nem você, então tá tudo E certo". você tem uma Eu filha? tenho uma de 22 vinte e anos. dois. E antes de falar com ele, você conversou com ela ou Não, não? gente, isso foi uma coisa, eu desliguei a ligação com a minha E mãe, ligou ligação pra ele? normal, do dia a dia, em seguida eu: "Tá mãe, vou ter que desligar", e liguei para o Ronaldo, porque eu fiquei com aquela coisa, eu fiquei Aham. pensando, sabe, em poucos minutos eu fiquei pensando no que a minha mãe falou, Uhum. né. E eu disse tipo assim: "Deixa eu correr antes que ele vá tomar alguma", Sim. né. E aí foi isso, né, então assim, eu encarei como uma coisa tão natural que Uhum. eu falei sem pensar, porque eu acho que não precisava pensar tanto, Entendi. entendeu? Para Era tomar quase como se fosse óbvio, assim, pra você. É total. óbvio que eu serei o útero de É. substituição. Aí já vem lá na frente, mas eu uso o DIU, vou tirar o DIU, vou logo falar com a minha Aham. ginecologista, vou falar, aí já Você é estava, sou casada? divorciada. E aí vou Uhum. falar com a minha médica e tudo, vou falar, disse: "Doutora", eu falei, expliquei toda a história para ela na consulta e tudo. "É sério que você", eu disse: "Sim". "Mas você sabe dos riscos?". "Sim". E ela: E quais eram os e riscos? a idade, né, já conta muito, Uhum. né, porque já é um fator de risco a o espaço de tempo entre uma gestação e outra. Minha filha tinha 20 anos, né, 21. Então, assim, isso já é um fator de risco propriamente dito, né. E aí a idade, não tenho nenhuma comorbidade, não sou hipertensa, não sou diabética, Sim. mas a gente sabe, Você já estava com 48 sim, anos. que Tinha a idade, tinha a questão de ser FIV também, né, que já aumenta Sim. né. o risco de pré-eclâmpsia. Pensei na angústia de dar, deu certo? Ótimo, não deu certo, eu ia ficar extremamente arrasada. É mesmo? Sim, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu infelizmente, às vezes, eu jogo a culpa para mim, lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, foi uma coisa óbvia, eu disse: "Doutora, eu preciso tirar esse DIU, porque eu vou começar a preparar o útero", super natural. Ela: "Como assim?". Eu disse: "Porque eu vou fazer uma FIV, tudo vai ser em São Paulo, já estou vendo com meu irmão". "Mas e o óvulo?". "De um banco doador". Isso eu falava numa naturalidade que eu acho que as pessoas se assustavam com isso, Aham. entendeu. Então assim, eu encarei com uma coisa, gente, fisiológica, natural. Sim. E aí vocês entraram com todo o processo e até a coisa se desenrolar foi quanto tempo? Olha, isso tudo foi, era maio, aí eu lembro de maio, porque eu tinha alguma, eu viajei muito nesses últimos 2 anos antes de ser pai, né. Parecia que era como se fosse uma despedida ali do que eu podia Uhum. fazer antes de ser pai. Era maio, aí eu conversei com ela, passei na minha primeira consulta, que foi
difícil para mim marcar uma consulta com um ginecologista, né? Então, foi maio, aí depois agosto já tinha escolhido os óvulos do banco de óvulo da clínica. E depois começou essa pressão dela, de, ó, você tá indo, e eu vou fazer 50 anos. Tic-tac, né? O relógio tá indo e assim, existia um prazo fisiológico, né? Um prazo de tempo dela. Porque meu planejamento era até uns 40 anos. E, putz, é verdade, tem que ir, tem que pensar. Então foi assim, foi maio, agosto a escolha de óvulo, aí a gente começou a fazer exame. Natal foi aquela coisa assim, já emocionalmente preparado para no outro Natal já tá com a criança, porque tava todo mundo muito positivo com isso. Aí janeiro ela tirou DIU, fevereiro preparou, março Praticamente um ano. foi menos de um ano. Menos de um ano, sim. Foram 11 meses, na verdade. Porque a transferência de embrião foi em abril. Sim. Então foi de maio do ano anterior até abril. Entendi. E aí, como é que foi chegar para a mãe de vocês e ter essa conversa? A minha mãe, ela é bem protetora e ela capta tudo da família inteira, né? Assim, então, a primeira pessoa que a gente iria falar seria ela realmente. E ela apoiou, porque assim, eu acho que para mãe a mãe de um filho gay tem isso, eu acho que talvez tenha isso de tipo, putz, ele não vai ter uma família, ele não vai me dar um neto. E aquilo pra ela, eu acho que pra ela era um ciclo que se fechava também. Ele quer ser pai, então ele vai me dar um neto. Aí, peraí. Então ela abraçou muito a causa. Né? Ela abraçou a causa tanto de saber que era uma pessoa próxima, que ela ia poder... Ela tem vários problemas de saúde, é transplantada. Ela sabia que ela ia acompanhar a gestação, que ela acompanhou muito de perto. E ela foi intermediando isso com o restante da família de forma muito protetora. Inclusive, assim, com tias, tios, primas, ela ia dando a notícia à medida que a gente ia permitindo e com o evoluir da gestação. E a última notícia que foi meu pai. Né, que o meu pai ficou sabendo na véspera da transferência de embrião. Então ela intermediou tudo isso. Pro meu pai também não foi difícil, mas ele é muito racional. Então você tem certeza disso? Você sabe que vai dar trabalho. E o que vai estar escrito na certidão dele? Então assim, ele pensava nas coisas práticas. Mas foi tudo muito bem. Tudo E a muito sua bem, muito filha? aceito. Não acredito, mãe. Que legal. Olha, Eu super apoio. Acho tudo, mãe. Que legal. Ai, meu Deus. Vai ser meu primo. Tu vai gestar meu primo. Exatamente. Não é primo irmão. É seu primo. nossa, gente, aí agora a gente vai para uma outra camada, que é quando coloca esse embriãozinho e você recebe o resultado positivo. Porque foi uma tentativa e nessa tentativa já aconteceu. Foi. E como que isso... Qual foi o sentimento? Como foi essa notícia? Primeiro tinha isso, né, assim, da idade dela, e eu, na minha cabeça, já tinha uma tentativa, porque eu não queria expor, né, você sabe que eu preparo, é algo que é bizarro, não sei, assim, bizarro, desculpa a palavra, mas como que as mulheres aguentam uma bomba de hormônio, não é fácil. E assim, eu sofria por ver que ela estava passando por isso por mim. Então, assim, eu não queria que ela passasse 2 vezes, 3 vezes. E eu testei todos os embriões, a gente tinha 3 embriões. Então, tinha 3 embriões, vamos lá para a primeira tentativa. Primeira tentativa, estava super esperançoso, ela mais esperançosa ainda. Foi dia 9 de abril, tinha que esperar 10 dias para sair o beta, né? Não aguentei 10 dias antes, a gente fez um Clear Blue, pode falar marca, amor? Pode. Fez um teste de Fez gravidez. o teste do Clear Blue. O saiba antes, né? Aí ela, não vou fazer. Não vou Não tá fazer na esse hora. teste, não tá na hora. Eu falei, Nossa, que faz, maravilhosa! Zero ansiosa, da paz. Zero. Nunca. Queria Eu, ser faz, assim. por Depois você favor, me dá por favor. um curso. Por favor, faz. Tá na hora, já dá pra saber. Faz. Aí ela Que fez. tinha quantos dias? 7 dias. Porque o Clear Blue ele detecta bem antes também, né? Mas é que o médico fala isso, fala espera os 10 dias até mesmo para não criar essa expectativa. E a nossa médica também é muito certinha, assim, racional. E ela, vai dar certo, fica tranquilo, vai dar certo. Todos os dias o Ronaldo ligava. Aí, olha, vai chegar aí na portaria
o exame. Aí tu faz, eu disse, Ronaldo, vou ter que desligar, tô ocupada. Não vou fazer. É Eu disse, por mesmo. favor, faz isso durante o dia. Quando era à noite, e aí? Você Eu fez. acho que já dá para fazer, a gente já tá com algumas horas. Eu disse, boa noite, durma bem. É Não vou fazer. mesmo. Olha. E esperou, então, 7, 8 dias. Não esperamos os 10, né? Sim. Como tinha que ser. Porque a ansiedade do Ronaldo não deixou. Porque, na verdade, lá em Fortaleza, o exame demoraria um dia para sair. Então, com 9 dias, eu falei, vai, coleta o exame, coleta o beta, porque aí vai demorar. Não é que nem São Paulo que sai em 1 hora. Aí fez o primeiro beta, que ia sair o resultado no dia 19 de abril, que era meu aniversário. Então, de presente, eu ganhei um beta de 900 e pouco. Olha, Primeiro beta. que maravilhoso. E aí, o que você sentiu? Não, e aí, na hora, né, eu lá sozinha, estava só em casa, minha filha estava na faculdade, então não tinha nem com quem compartilhar naquele momento, Aham. né? Fiz o exame e tudo, e ele queria ficar na ligação, e ficou, Ah. esperando os minutos. E Esse aí? foi antes do... que a gente ficou sabendo antes, né? Com o É, Clear Com o Blue. Clear é. Blue. E aí? 2 dias antes. Só um pouquinho, Ronaldo, ainda tô esperando aqui. Ih, Ronaldo, tô grávida. Tu tá Ah! grávida? E Tu tá eu grávida? com o carro parado na Calma rua. dela, muito Meu bom. Deus! E Ronaldo, olha, tô grávida. Não, e foi. Ronaldo, tô grávida. Super natural. Tu tá grávida? Manda a foto. Não, só pra te dizer que eu tô grávida, eu vou te mandar a foto agora e vou começar a fazer minhas coisas que eu tenho que fazer aqui, do Olha. trabalho. E Ai, Que minha eu tá cabeça mil, tudo mandei. né? Meu Deus, minha certo. irmã de E, 50 anos e que eu grávida. mandei a foto. Tu tá grávida? Meu Deus, tu tá grávida. Braulita, tu tá grávida? Eu disse, tô grávida, Ronaldo, deu tudo certo. E é isso, é pra ser, Ai, que bom, que maravilhoso. né? E durante todo esse tempo, gestando, né, a sua cabeça em algum momento fez algum tipo de confusão, de associação, de sentimento, de porque foge às vezes ao entendimento, Sim, sim. né, da Do gente. natural, foge do É, natural, né? peraí, esse filho que está aqui dentro de mim é o filho do meu irmão e quando esse bebezinho nascer, eu vou entregar esse bebezinho pro meu irmão. Você teve algum momento que isso veio à tona na sua mente? Ou como é que você lidou com a gestação em si? Então, passa por consultas, né, com o psicólogo e tudo, né? Existe também Acompanhamento. tipo um laudo, né? Alguma coisa Uhum. assim, Um tipo, ela protocolo que está precisa. preparada, é porque faz parte do protocolo Ah, a sim. consulta com o psicólogo, né? Mas, independente, eu já estava preparada. Não me pergunte como, não sei. E aí você perguntou, assim, não foi nada fácil o preparo, realmente, como o Ronaldo falou, né? Ele disse que ficava angustiado em ver que eu estava tomando uma bomba de hormônio e que realmente não foi fácil. Anticoagulantes que eu mesma aplicava e que eu aplico nos pacientes. Nossa, dói. Você teve que Arde. aplicar Eu que aplicava o. em mim. 12 Mas semanas. a semana toda? Ó, a gestação toda? Não, durante uns 4 meses, 12 mas semanas. 12 semanas. Eu aplico todos os dias Sim. o Arde um pouco, anticoagulante. né? É, minha barriga é toda furada. Então, E o meu vai até acabar, até o bebezinho nascer. E mais, acho que 2 meses após ele nascer, eu continuo aplicando. Ela tinha uma mutação em heterozigose para trombofilia e a Sim. médica acabou É, pedindo. então eu sei exatamente o que você passou com essas É. aplicações, mas né? E aí, assim, a questão da entrega, né? Na verdade, eu não entreguei, o bebê não era meu. O bebê era meu sobrinho, não me pertencia, o filho não era meu. Então, sempre aquilo na minha cabeça, não é meu, é meu sobrinho, e que eu sou a tia dele e que eu tenho que entregar para a pessoa que vai cuidar dele, que é o Ronaldo. O Ronaldo é o pai, então não foi nada difícil para mim, né? Quando, no dia de ter, posso falar? Sim. No claro. dia de ter, né, o Ronaldo super apreensivo e tudo, e eu bem tranquila, inchada, Você já estava de quanto tempo? 34 semanas o Zac Ah, ele foi nasceu. prematuro. Porque 34. assim, eu comecei a inchar muito, a pressão começou a alterar, mesmo com as medicações
para prevenção da pré-eclâmpsia, mas o Zac não estava mais crescendo nem ganhando peso, né, no útero. Então a doutora, né, doutora Achou melhor fazer a isso, cesariana. sabe. E aí pronto, e aí no dia, vamos lá, internei à noite, no dia seguinte internei no dia 13. Pô, 10 da noite e foi 4 horas da manhã, a gente já estava indo pro centro cirúrgico. Isso. E super tranquila, dormi até lá. Não sei se o Ronaldo dormiu, porque eu dormi, né, então Deve ter dormido. não sei. E aí, o parto, não foi muito fácil, Não foi, por quê? né. Eu nem sei explicar Quer que eu muito, porque eu acho que o Ronaldo que explica melhor, Você porque estava na sala Tava de na sala. estava parto. ele e a nossa mãe, Uhum. né. Como Eu foi? sou muito, assim, pra mim foi, só voltando um pouco ali pra complementar a história dela, a gestação foi muito tranquila, né, assim, deu tudo muito certo de primeira, 12 semanas e vivendo cada etapa, 12, 16, vamos esperar outro ultrassom. Todo ultrassom eu ia pra Fortaleza. Eh, Só um é, parêntese, ia para Fortaleza e chorava, porque Todo sempre, estava vendo o ultrassom. toda bebê. consulta, todo ultrassom, eu Ai, sempre que chorava. demais. Aí até umas 29 semanas a gestação foi muito tranquila. E ela muito tranquila. Né? Assim, em momento nenhum ela ficou titubeou, assim, de tipo, ai meu Deus, como que vai ser pra entregar a criança? Não, ela, eu acho que existe um mecanismo de proteção mesmo. Por exemplo, ela não ia ver uma roupinha, não ia comprar uma fralda, tudo isso era comigo. As consultas dela, eu que marcava, os exames dela, eu que marcava. Então ela ia lá com a pastinha dela, a sandalinha dela, inchada, e começou a inchar. Ah, 30 começou a semanas. inchar. A obstetra é minha amiga de faculdade, muito amiga minha. E ela, Ronaldo, tô preocupada, a pressão tá subindo. Então foi 30 semanas que começou meu pesadelo, assim, Ela começou a tomar antipertensivo, aumentar a dose, escalonar a dose, aí começou a tomar metildopa, aí já era sonolenta, assim, de tipo, encostar no sofá e dormir. A panturrilha era só edema, só inchaço. E eu Nossa. acho que aí já tem uma proteção mesmo pra aguentar a gestação, porque ela não lembra de ter sido tão difícil assim no final. Sim. E aqui era eu, assim, todo dia tava lá perguntando como que era. Ai, vai fazer cardiotoco hoje. E entre uma ligação e outra, choro, choro. Porque assim, o meu maior medo era nascer e ter que ir pra UTI, ficar lá, e eu, pai, sozinho na UTI com a criança. Então, assim, pra mim foi muito, muito difícil. E quando a gente decidiu pelo parto, já foi assim, 32 semanas a obstetra queria fazer a cesárea, Com com 32? 32, aí ela ensinava, vamos esperar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Ela, vamos fazer cardiotoco dia sim, dia não. Aí foi levando. Só que ele realmente ele não ele era percentil acima de 50 e foi baixando para baixo de 30, não estava ganhando peso. Então, assim, eu acho que eu não dormia os 4 dias antes do parto, sabe? Tinha comprado apartamento, fazendo reforma, mudei para lá com metade da mudança feita, 4 semanas antes. Então, assim, tudo inacabado na vida e ia para Fortaleza para voltar pai, né? Sim. O parto, ele estava cefálico, já ia ser cesárea. A, assim, a gente tinha planejado para eu entrar no parto, fazer o pele a pele, eu como pai ia sair dela e ia direto para mim. Só que na hora ele começou a dar uma desacelerada, virou pélvico e na hora não saía e associou um Ai. descolamento de placenta. Então, assim, ainda teve isso, né? Assim, ela, eu pensando na cicatriz já, como que eu vou corrigir a cicatriz dela? Gente, ele estava pensando. Em Tudo. sala, isso em Só sala que da na hora da cesárea. cirurgia ele não saía, aí minha amiga, que é a obstetra, olhou, Vou ter que cortar Ronald, vou ter mais. que abrir. Aí eu, tá aberto. Né? Ela falou, não, mais um pouco. Mediana. Ela fez uma cicatriz embaixo do umbigo, mediana, pra tirar ele. E aquilo pra mim foi, eu fiquei assim, meu Deus. Só que salvou ele, né? Então ele nasceu com a ápiga de 3, super ruinzinho. Foi pra reanimação, aí foi entubado, aspirou tudo muito rápido, assim. O vídeo é angustiante de ver, assim. Aí ele foi reanimado, aí chorou. Na hora que ele chorou, eu voltei pro mundo, assim, porque eu tava num transe que é o que eu acho que é o que as mães, as grávidas sentem na hora, né? Porque eu não sabia o que eu tava fazendo ali mais. Você espera um momento que vai chorar, que você vai virar pai ou mãe, e ele chorou.
E aí o neonato olhou pra mim, tá aqui, ó, ele vai pro quarto. Nasceu com 2,50 kg. Aí eu, meu Deus, Você estava acordada? Vou contar. Posso contar um pouquinho assim, só pode. esse parênteses? E aí, eu lá, né, e tudo, e eu ouvindo tudo, porque não podia sedar, né, o anestesista não podia Sim. sedar, porque o neném Uhum. ainda estava na barriga. E aí eu só assim, não dor você não sente, obviamente, mas sente aquele mexido Uhum. e da mão que vinha até aqui, eu disse: "Doutor, tô sentindo um pouco de falta de ar, é assim mesmo, fique tranquila". Aí botou um cateterzinho de O2. "Doutor, tô sentindo um mal-estar, uma coisa tão ruim". "Não, mas é assim, já tá acabando". Isso o anestesista e super tranquilo, tentando me acalmar, uma vez que não estava nada bem. Sim. E aí eu dizia assim: "Tá demorando, né, ele nascer? Tá tá Mas conseguindo?". eles estava com aquele Tava, pano na Tava, mas eu não sabia o que que frente? estava acontecendo. Ah, eu sim. só ouvia e nossa, só elas falando baixinho, mas eu, assim, falando baixinho: "Nossa, eu vou ter que abrir mais", nada assim que me colocasse Entendi. medo, nada disso. E aí eu disse: "Tá difícil assim, gente?". Uhum. Aí: "Não, mas a gente já tá conseguindo, já tá". Aí, quando conseguiu tirar o bebê, aí elas falaram assim, acho que as 2 ao mesmo tempo: "Ai, conseguimos". Deram um suspiro: "Ai, conseguimos". Eu disse: "Gente, ele nasceu, ele não tá chorando", pronto. Não vi mais nada. Esse é aquele momento que você espera, E eu toda acho que pessoa eles espera Sim, o choro. o choro. E eu tava assim, com o avental cirúrgico, com a compressinha lá enxugando, né? Sou médico, então eu achei que eu fosse. Mas eu tava realmente ali inerte de ver a dificuldade, porque realmente foi um parto difícil. E na hora que nasceu, ele não chorou. Aí quando. Ela falando de um lado, aí ela já foi sedada. não vi E mais nada. Ah, quando você eu. foi Chega a me dar Depois ela sedada. foi fico sedada, um aí ela pouquinho realmente ela apagou. emocionada, Quando sabe. você fala, mas ele não Ele não chorou, eles chorou. já te sedaram. Sim. E a Olha. minha pressão também aumentou um pouco, Hã, e eles acharam melhor sedar, né, e eu não vi sim. mais nada. Até porque Ela estava em você pré-eclâmpsia franca, né? ah, Assim, é? É, Não, e até porque o nervosismo ali faz a gente acelerar mais sim. ainda o batimento, né. Entendi. Aí eu esperava vir, eu tava lá esperando ele vir, só que quando colocou ele no campo, ele já não tinha nenhuma resposta mesmo, assim. Aí a neonato pegou e tira ele. Aí, tipo, levou pra reanimação. E foi assim, eu acho que deve ter demorado 1 minuto. Na minha cabeça demorou 2 horas, né? Sim. E tá lá só eu segurando a partezinha debaixo dele e deu certo. Sei que deu certo. Nossa, E foi que tudo muito rápido, história. assim, reanimação de bebê, é muito, Aham. é rápida, mas muito efetiva também. Mas aí ele teve que ficar em incubadora? Não. Não, ele já foi. Ele Ele saiu quanto tempo depois do hospital? em 48 Não é horas. E eu possível. fiquei E ela E internada. ficou. você ficou Aí quanto isso me doeu. tempo? Mais 2 dias, né, mas Mas ela ficou, acho que 4 dias é. internada pelos picos hipertensivos. E aí imagina que o quarto que o Ronaldo, né, foi o quarto VIP do hospital, tudo muito bem preparado, Eu né. queria incluir, assim, então, tipo, fiz quarto Sim. conjugado, Isso. para ela participar e Uhum. pedir para ter uma cama para mim no outro quarto, né? Porque eu que Sim. estava dando mamadeira, né? Uhum. Então, precisava deitar, apoiar ele, para ele dormir comigo. Então, aí o puerpério também eu sofri. Então Sim. eu ficava num quarto e ele ficava no outro, sendo que conjugado, né. E aí, passa para dar alta, eu toda feliz: "Ai, vamos para casa, graças a Deus". "Você não vai poder ir para casa. Sua pressão tá limítrofe, a gente precisa E controlar". você não tinha pressão alta Não, antes? nenhuma comorbidade, nunca. Uhum. E aí eu disse: "É mesmo? Tudo bem, eu fico. Vamos lá, se eu cheguei até agora, vamos concluir o negócio". E aí, no dia que ele está arrumando as coisas, eu vi tudo para poder receber alta, usar que receber alta, né, e tudo. Aí me deu uma angústia. Gente, me deu uma angústia. E aí eles foram, eu fiquei, mamãe ficou com o coração na mão, Ronaldo também, todo mundo, né. A minha filha também ficou preocupada, mas assim, tentaram de todas as formas não passar isso para mim, né.
Como era um quarto conjugado, imagina que estava lá o bercinho, né? Então, quando eles foram embora, que eu levantei para ir ao banheiro, que eu fui no quarto, aí eu não aguentei. E aí eu pedi para tirar o bercinho, por favor, porque não está me fazendo bem, né? Uma coisa que eu estava vendo que eu ia lá, via o Ronaldo dando a mamadeira, né? Pegava um pouco, acho que eu peguei umas 2 vezes, mas aí eu cheguei e pedi para a técnica de enfermagem solicitar que retirasse o bercinho, porque não estava me fazendo bem. Como eu estava lá por conta da pressão, acho que eu Sim, aumentava mais ainda, né? Porque quando a pessoa se emociona, lógico. natural. E aí pronto, não adiantou de nada, gente. Fui no quarto e eu enxergava lá o bercinho. Mas enfim. No dia seguinte, pronto, fiquei internada, aí a doutora ia me ver no dia seguinte, tudo, e eu já tomada banho, de roupa. E aí, doutora, vamos para casa, né? Pois é, eu vi sua curva de pressão que foi feita à noite e ainda não tem condições. Eu disse, pelo amor de Deus, eu vou enlouquecer aqui. Não tá, doutora, pelo amor de Deus, só mais um pouquinho. E É uma, quem ficou com você? a minha filha, Uhum. né, a mamãe tinha que ajudar o Ronaldo, não tinha como a mamãe ficar comigo, e a secretária que mora com meus pais há mais de 20 anos ficou também, entendeu. Então assim, mas tudo passou. Quando eu fui para casa, beleza, tranquilo, feliz, só que tive o tal do baby O blues puerperal. Como que é, gente? Eu blues não sei. puerperal, gente. E aí Como, o que que O blues acontece? puerperal, ele não é é um boom de hormônio mesmo não é no uma puerpério. depressão. Não é depressão pós-parto, mas funciona como se fosse uma depressão pós-parto. Ela tinha choros inexplicáveis. E não era um choro, Darlito, o que está acontecendo? É Não sei sobre explicar. a separação, ela, não é, eu não sei porque que eu tô chorando. Então ela chorava, 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 chorava. Eu acho que aí uns 3, 4 dias. Aí teve que ajustar a medicação, porque ela já. Algumas medicações que ela já usava pra ficar bem. Uhum. Tem a Mas questão tudo muito também passageiro, entendeu? hormonal, né? Que é uma queda Sim. muito E a brusca causa de é essa mesmo, né? hormônio. O blues puerperal é algo que é passageiro. Aham. Não é uma depressão pós-parto prolongada, mas é uma tristeza, uns picos aí de crise de choro que ela tinha que a gente ficava assim, sem saber o que fazer. E eu ficava preocupada, meu Deus, o Ronaldo não pode achar, porque não tem nada a ver que eu tô arrependida. Na minha cabeça, o Ronaldo me vendo chorando, eu acho que ele podia estar pensando, gente, ela tá arrependida, gente, ai meu Deus, será que tá sentindo alguma coisa por conta da criança? Eu olhava assim para ele, Ronaldo, fique tranquilo, não é nada disso que você tá pensando, mas eu não tô Uhum. pensando assim, Ronaldo, eu não quero Na bebê. hora eu não pensava Ele é nada, o só meu que. sobrinho, o filho é seu. Me ajude. Eu não quero que você Sim. esteja Na hora só pensando tinha uma criança pra cuidar e. que eu tô chorando porque o bebê é É seu. uma preocupação, né, Gente, isso me incomodava de terrivelmente. fazer sempre o bem para o outro, querer que, né, Ele você preocupado é comigo bem, e eu preocupada com você ele. abraça, É, pelo que eu tô sentindo assim, você abraça nesse cuidado todo mundo que tá à sua volta, sim. né? E lá em casa, pelo menos, foi um não deixando a peteca do outro cair. Porque, por exemplo, se ela tivesse com algum problema de saúde, putz, ó, aqui tá esquisito isso. Eu não podia desmoronar. Eu, assim, com a pessoa que tava esperando o bebê, e tava preocupado pelo bebê, mas aí eu ficava preocupado por ele, por ela, pela minha família, de pensar, poxa, você fez a menina de 50 anos ficar grávida. Então eu ficava tentando controlar aquilo, mas sempre tentando manter não desabar, sabe? Uhum. Ainda bem que você tá falando isso agora, eu não sabia. Sempre tentando não É um desabar, controle porque emocional ali. algumas pessoas me ajudavam, que aí eram as pessoas que eu desabava, né? Assim, essa minha amiga, a Lari, ela me aguentou em ligações. No meio da gestação eu comecei a namorar. Então, ele foi um santo também, assim, De 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 ouvir. te ouvir, de apoiar. apoiar. E ele médico também, ele falou, olha, mas isso é normal, e bababá. Mas ele me aguentava, e eu chorava, E chorava. vocês dois tiveram uma rede de apoio, né? Sim, Sim, Tanto familiar quanto demais, demais. de amigos. isso aí a gente teve. A gente teve uma rede de apoio de coisas para fazer,
né? Assim, de apoio na vida e de apoio mental mesmo, né? Assim, desse apoio emocional. Nossa mãe segurou muito a barra. O João segurou, assim, de um jeito que sem palavras para agradecer, porque eu entreguei os cachorros, entreguei a minha casa, a minha reforma e voltei com tá aqui a chave. Eu surtando, não sei como que ele aguentou, surtando para chegar e aqui eu tinha que ter um lugar para morar. E a minha reforma terminou no dia que eu cheguei. Quanto tempo você ficou lá e trouxe? Ah, você ficou 2 meses lá com ele? Fiquei 2 meses com ele. Era para ser 1 mês só. Uhum. Mas como ele nasceu 1 mês antes, aí eu acabei ficando 2 meses. Aí veio eu, minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai ficaram mais 15 dias aqui. E quando você voltou, como é que foi também o retorno do seu ritmo de trabalho, de paciente, da vida mesmo, Eu voltei, cuidando agora de um bebezinho? minha vida mudou totalmente, né? Assim, mudou muito. Desde o ritmo de trabalho, eu estava acostumado a um ritmo menos flexível e aparecendo coisa, eu ia fazendo e não tinha aquela preocupação de hora para chegar em casa. Então, e eu me planejei para tirar uma licença, né? Assim, eu tive a licença paternidade do hospital que eu trabalho. Então, eu tive uma licença paternidade igual a maternidade, né? Que eles fazem, no meu caso da parentalidade solo, eles fazem uma equiparação, né? Então, eu tive 4 meses de licença e no consultório eu trabalhei muito pouco, por 3 meses, depois fui voltando aos poucos. Então, às vezes eu ia para o consultório, que eu passaria uma tarde, ia ver 2 pacientes e voltava para casa. E a vontade que você tem é voltar para casa. É voltar para casa, cuidar. E eu tive muita sorte também com a minha rede de apoio daqui. Né? A minha funcionária que já trabalhava comigo, a babá que trabalha comigo e fica todo dia de dia. Então, são pessoas que eu tinha muita confiança e que eu continuo com as mesmas pessoas até hoje. Quem me ajuda de dia, quem me ajuda de noite. Lá em casa tem uma escala de quadro branco na geladeira, assim, porque tem que estar tudo dá certo, né? Sendo sozinho, tem que estar. A gente tem que Tudo contar isso. com a equipe para Sim, isso. tudo organizado. Tudo muito organizado. Ele tá com quanto tempo? Vai fazer 10 meses, tá com 9 meses e meio. Coisa mais linda. E uma curiosidade, assim, quando a sua barriga foi crescendo, e você estava na rua, passeando em algum lugar, e as pessoas perguntavam da gravidez. Como que era? O que que você respondia? Seu filho, é menina, é menina? O que todo mundo pergunta, né? Você é de quanto tempo? Mas como que é? Como foi essa parte? Gente, eu fazia questão de dizer, eu sou barriga solidária, esse filho é do meu irmão. O bebê eu tô gestando, o meu sobrinho. Então, eu achava isso O máximo. Como acho até hoje, o Aham. máximo. Eu gestei o meu sobrinho, o óvulo foi de um banco doador, eu fiz uma FIV. Então, assim, achava linda a barriga. Linda, gente do céu. Eu ficava me olhando assim no espelho, assim, gente, que coisa mais linda. E amava quando ele estava mexendo e tudo. O Ronaldo às vezes ligava, faz vídeo, vamos ver se dá para ver. Sim. E aí, assim, mas eu fazia questão de falar assim para as pessoas, nunca escondi absolutamente nada. Vizinho sabia, o pessoal da rua Todo mundo sabia. sabia. E quando ele crescer, isso vai ser aberto para ele. Vai ser aberto pra Claro. ele? Os porteiros do condomínio que meus pais moram, todo mundo sabia que o bebê não era meu, Mas era barriga solidária. Isso para mim é assim, eu sou a pessoa que valoriza a verdade o tempo todo na vida. É uma conversa que eu tenho com a minha família, com os meus amigos, que se você não abraça a sua história e a verdade da sua história, você vive não só uma mentira, como uma ilusão daquilo que você gostaria de repente que fosse a história em si, mas que ela não é. Então você nunca lida com uma realidade. Você, na verdade, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e a realidade vem, né, dentro, vem à tona na sua consciência, mas ao verbalizar, ao colocar emoção naquilo, você faz de uma outra forma que não é verdadeira,
você vive uma mentira. E viver na mentira é muito difícil. É muito mais fácil você abraçar a sua verdade, abraçar a sua história e encontrar uma forma bonita de contar a sua história, seja ela qual for. Essa história, ela é lindíssima, mas se vocês resolvessem contar de outra forma, ir por um outro caminho, ela poderia ser também contada de diversas formas, assim como qualquer história de vida. A gente faz essa escolha, né? Então, eu vejo muito, às vezes, as pessoas com uma história linda e que elas não revelam, porque elas têm medo, porque existe do que vão pensar, de se expor, mas aí você vive retraído numa mentira que é contada de uma forma que você às vezes escolheu. E é tão libertador quando você fala aquilo, quando você solta, né? Soltar aquela amarra que você às vezes mesmo colocou. E eu vejo muito isso, principalmente porque como eu fiz todo um processo que até é tão louco isso, porque já era para ser uma coisa normal o processo de FIV, né? Por exemplo, já era para ser normal, mas muita gente não conta. Eu tenho amigas que fizeram, que os filhos vieram através de FIV e eles não sabem e elas não contam para ninguém, nem para pai e para mãe, pra vocês terem uma ideia. Sim, eu tenho amigas que dividiram comigo isso depois que eu revelei o meu processo, que eu falei, né, tá tudo ali. Ó, tô tentando, vou fazer uma FIV, tô colocando hoje o embrião. Então isso foi aberto para todo mundo. Isso me traz uma paz muito grande, porque essa é a minha história, eu não vou conseguir fugir dela. E eu vejo assim, quando elas falam, eu vou te contar uma coisa, mas jura que não vai contar para ninguém. E eu também não vou contar para os meus filhos, as crianças já estão mais velhas, assim. Não só amigas próximas, mas meninas dentro da comunidade do Basta Sentir Maternidade também, que revelam isso, que estão tentando, mas que o outro filho, né, já são mães, que o outro filho foi através de FIV, mas não tem coragem de contar, porque tem medo desse preconceito, que na maioria das vezes começa por nós mesmos, pela forma que a gente decide contar para os outros, né? Então eu vejo muito isso e falo muito isso para as pessoas. Abrace a sua história, a sua verdade, porque você não foge dela. Conte a sua história de uma forma bonita, porque ela vai se tornar bonita. Conte a sua história de uma forma que ela vai ser feia, e ela vai ser feia para você e para os outros. Tudo é o que a gente acredita que é. É o que você se olha no espelho e acredita e faz daquilo a sua verdade mesmo, né? Desde que ela seja uma verdade ali dentro de um fato em si realista. Mas eu acho muito, muito maravilhoso esse caminho que vocês escolheram, de revelar, de deixar aberto. Eu imagino isso, você na rua e alguém te perguntando, porque vem todo mundo com um monte de perguntas, né, pra gente. E você é natural, porque é isso, é uma história bonita, vamos fazer dela mais linda ainda, né? E agora, como tem sido? Como que é com as pessoas, com a sociedade? Vocês sentiram algum tipo de preconceito ou não? Como é que vocês lidaram tanto no momento, né, da escolha, quanto da gestação toda e agora? Bom, preconceito eu acho que sempre existe. Na nossa vida a gente sempre sofre preconceito. Tem aquele preconceito velado que as pessoas não vão deixar. Você vai sentir, mas ninguém vai te falar nada. E tem o preconceito direto mesmo, né? Assim, eu não sofri, eu acho, assim, de forma que me abalasse com preconceito. Assim, no trabalho, quando eu contei, todo mundo
todo mundo questionou, né? Assim, ficou surpreso, mas questionou de uma forma saudável e curiosa, na verdade. Né? Assim, por quê? Por que que você está fazendo isso? Como que vai ser? E isso não é um preconceito para mim. Uhum, uma Uma curiosidade ali. curiosidade. E você vê, às vezes, na rua, aquela pessoa que tem a curiosidade. Por exemplo, uma vez eu encontrei uma mãe com minha babá e ela, mas ele é pai solo? Aliás, minha babá contou essa história. Por que que ele é pai solo? Por que que ele fez isso? Então ela me contou assim, ah não, ela estava só curiosa mesmo, ela estava só curiosa, isso não é preconceito. E tem os preconceitos que a gente vai viver na vida, que aí eu vou ter que estar preparado para a escola, para tudo na vida. No meu Dia dos Pais, que foi um dia mais especial assim da minha vida para mim, tava eu com uma amiga, o meu namorado, o Zac, ele tava lá blablando, falando. Foi incrível, e na hora que eu tava saindo do restaurante, eu vi uma mulher, olhou pra gente, eu tenho pena dessa criança. Aí aquilo pra mim, assim, acabou o meu dia, sabe, assim, eu fiquei pensando: "Por que que ela tem pena?". Aí e isso, assim, me fez refletir muito, porque, assim, é um preconceito direto, né, assim, ela falou em voz alta isso, só que depois eu pensei: "Cara, essa é a importância realmente da gente contar a nossa história, e de não esconder a história dele", né, porque, assim, ele tem que chegar na escola, quando ele for pra escola, chegar nos cantos com orgulho da história dele, que ele é fruto do amor do pai dele, do amor, da tia pela família, por ele, né, e que ele foi fruto de tudo isso, né, que, assim, ele foi mais planejado do que o filho de qualquer casal, né. Então, assim, eu não vou nunca esconder essa história dele, ele vai saber passo a passo, na medida que ele tiver tendo a curiosidade, de saber disso, e exatamente para tentar blindar o máximo possível desse preconceito que a sociedade tem, mas com muito esclarecimento, Sim, né. Eu acho que quanto mais a gente esconde, mais a gente sofre com 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 certeza. preconceito. Então, como eu não tenho nada para esconder, o que vier, acho que não vai me Uhum, abalar. E é isso que eu tento que eu quero que é dessa forma que eu quero que seja com ele. uhum. E de uma forma ou de outra, você estava falando que o Dia dos Pais foi um dia muito feliz para você e que você escuta isso, né, de uma pessoa em No voz fim do dia. alta. Quando a gente sente esse baque, uma pessoa fala algo, reage de uma forma que a gente não falaria, que a gente não reagiria, diz muito mais da pessoa do que sobre nós mesmos, né. Então acho que a gente sente esse incômodo e faz a gente refletir, porque nós não seríamos capazes de fazer o que aquela pessoa fez, de reagir daquela forma, de falar em voz alta, de expressar um pensamento que poderia ter ficado com ela. Ou de ter um sentimento pelo outro, que como assim eu vivi isso quando eu revelei, contei para as pessoas o nome que eu tinha escolhido para o meu filho. E eu falei assim, gente, mas veio uma enxurrada de raiva, sabe, das pessoas, de ódio. Eu falei, mas da onde isso? É só um nome. É só um nome curto. É uma coisa que, por que que te incomoda tanto, né? Por que que um nome te incomoda tanto? E eu recebi muita mensagem desse jeito, que você acabou de falar. Eu tenho pena dessa criança pelo nome que você escolheu. Mas mensagens assim, que eu não gosto nem de falar as outras, que eram muito pesadas, porque eu não quero mais ficar falando desse assunto. Foi uma coisa que me incomodou, assim, e para questões de internet me incomodarem, é muito difícil, porque eu tô nesse meio há muito tempo, eu não entro em confusão, eu fico sempre na minha, me colocam numa confusão, eu não vou entrar naquilo. Mas é impressionante quando você tem, né, quando você tá com um filho, você vira uma chave, né, coisas que não te incomodavam, você fala, nossa, mas que estranho, por que que isso? Porque aí não é mais você só, É outra pessoa que você está protegendo. é uma proteção por uma outra pessoa que é a pessoa mais importante da sua vida. E nem nasceu ainda, no meu caso. E aí eu fui pensar isso, eu falei, não é o fato dele ou do nome dele, é aquela pessoa que escolheu ser assim. Então deve ter uma vida muito sofrida
para ter esse sentimento de eu tenho pena. Por quê? Você deve ter pena de você mesmo, de não ter esse amor, de não ter, né, de não sentir isso. E aí, então, o que é do outro pertence ao outro. Foi um sentimento que eu tive e deixei correr. Falei, eu não vou entrar nisso que pertence às outras pessoas, não a mim, sabe? Nessa energia, nessa sensação, isso aí é de quem está falando, não é meu. Mas lidar com isso é complicado, porque cada um dá o que tem, né? No final do dia. Cada um vai dar a opinião que tem, que vai oferecer o que tem. Se não tem amor para dar, não consegue, nem não dá nada. Então, infelizmente, é assim, mas que a gente consiga continuar o nosso caminho, fazendo as nossas escolhas e sempre o bem. É isso. Se não escolhem dessa forma, cada um que arque com as consequências, né? E para você, Braulita, como que foi esse processo agora? Qual que é o sentimento que fica durante toda essa jornada? O que essa jornada te ensinou? Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, sabe? Porque eu consegui participar de um processo, né? Desse processo. E eu sou prova viva dessa realização de um sonho de uma pessoa tão querida e tão amada que é meu irmão. Então, quando eu penso assim, gente, eu faço parte, eu fiz parte desse processo, eu tive a oportunidade, então para mim isso é grandioso, né? Então, assim, para mim é muita felicidade mesmo, desde o início, sabe? Eu sempre me emocionei, assim, desde o início do processo, né? Desde que eu me candidatei a ser útero de substituição. Então, hoje eu me sinto mais feliz que nunca, né? E cada vez que eu vejo o Zac, a saúde dessa criança, de tudo, de como foi tudo, né? Com relação ao parto, enfim, eu fico assim, sabe? É prazeroso, é sublime. É algo que eu não. Faltam palavras, sabe? De tanta felicidade, né? E eu faço questão de falar para as pessoas, inclusive, o meu ambiente de trabalho é um ambiente fechado, né? Que é uma unidade de terapia intensiva. E ali a gente tem como família, né? Praticamente toda semana tá vendo as mesmas pessoas e tudo. E então todo mundo já pergunta: e aí, cadê o bebê Zac? Eu disse: deixa eu contar aqui, ó. Vê aqui o vídeo novo que chegou. Então, assim, isso para mim é motivo de muita felicidade, né? E todos, sem exceção, sabe como tudo aconteceu. Sabe que eu não sou mãe do Zac, sabe que eu não sou tia-mãe do Zac, eu sou a tia do Zac. Geneticamente, o Zac. Que a gente fica corrigindo. Você vai ser tia-mãe. Ai, que legal, vai ficar um casal. Não, como assim um casal? Tu vai ser a Luíse e agora um menininho. Eu disse, não, o menininho não é meu, eu só emprestei a minha barriga, o forninho, para que o Zac fosse gerado. Então, o Zac não é meu filho, o Zac é o meu sobrinho, né? Então, assim, isso ainda hoje a gente combate, é incrível. O pensamento das pessoas, não, mas não tem como sair de dentro de você, de toda forma, você é uma mãe. Não, eu não sou mãe. O pensamento, a nomenclatura, que às vezes vem de dentro da família mesmo, assim, de falar, não, mas... Não tem como. E a mãe dele? Aí eu, não, o Zac não tem mãe. O Zac não tem mãe, o Zac tem... É uma constituição familiar que ele vem só de um pai. Não, mas tem uma mãe, né? Não, não tem mãe. Tem uma doadora de óvulo e a tia, que é a barriga. Muitas vezes não tem nem a dúvida dela não ser mãe, né? Porque não tem nada genético dela. Mas às vezes eles falam, não, mas e a mãe? Não, tem a doadora de óvulo. E ele tem só pai. Então isso também vou ter que diferenciar no futuro com ele, né? Assim, de esses pequenos termos. Sim, sim. O que é doadora genética, ou... Sim. Eu não sei nem como é que vai ser na cabeça dele. Mas, pelo menos com as pessoas, a gente vai orientando.
né? Sim, e de repente falar, gente, não precisa nomear tudo, o que tem é amor, pronto. Isso. Fica querendo nomear tudo, o que É precisa ter é amor. É muito mais simples quando a gente fala. Então hoje eu sabia que isso ia acontecer. Eu tô num grupo de mães, porque cada bebezinho tem lá um responsável e dentro de um grupo de 200 mães vai ter eu de pai, vai ser assim. E elas questionam e, tá, ok, Sim. acabou. Não tem muita É dúvida. isso. Então, É assim, quando você já coloca as cartas na mesa, você não dá margem para discussão. na É isso maioria e das pronto. vezes, quando a gente simplifica, as coisas ficam realmente mais simples do que o que a Sim. gente imagina. Sim. E uma das coisas que eu tenho prazer e faço questão quando acontece esses comentários é dizer que eu fui barriga solidária do meu irmão, eu gestei o meu sobrinho, o óvulo foi de um banco doador, e que eu gestei o meu sobrinho. Ele é filho do meu irmão, que é pai solo. Então, isso já é uma coisa bem preparada, assim. Tipo assim, aconteceu, bum, eu solto, entendeu? Então, assim, Sim. mas não com o intuito de ser grossa. Não, Não, é mas explicar como mesmo. explicar, entendeu? Porque isso, gente, isso acontece com muita frequência, né? E que a gente possa levar também essa informação para as pessoas com essa naturalidade. Com naturalidade. E tirando Eu esses acho que isso tabus. é que é a diferença, a naturalidade, É entendeu? isso, e tirando esses tabus, o tabu da FIV, o tabu da adoção, o tabu Da parentalidade solo. é isso, tanto e homem ou mulher. trazer esse amor. É o amor. E pronto, não, independente da forma que foi, da escolha, é o amor que prevalece. Isso. Aí aquelas perguntas, e me fala uma coisa, não tem ninguém assim na família? Não, o Ronaldo sempre foi muito independente, o meu irmão sempre foi muito independente. Hoje o Zac tem 2 babás, 3, e que são maravilhosas e cuidam muito bem do Zac. Assim, querem saber de detalhes, né? Às vezes eu nem conto para ele. Mas assim, essa Você mais falou pura. de preconceito, que também não é um preconceito, mas eu sempre, o meu papel sempre foi posto em xeque. Será que ele vai dar conta? Porque ele é médico, ele é só, ele trabalha muito. Como que vai dar conta de um filho? Então, acho que isso era o que eu mais sentia, sabe? Porque existe um machismo da sociedade mesmo, Sim. de achar que quem vai cuidar do filho é a mãe, e a mãe não vai trabalhar, e não, o pai também pode E se ser. não tiver a mãe, quem é que vai fazer esse papel? O pai pode ter esse papel, ninguém fala da mãe solo, o pai que abandonou a esposa, aquela mãe dá conta, mas o pai também pode dar conta. Eu trabalho menos hoje do que o que eu trabalhava e me programei para isso. Sim. Então é isso, a vida virou. Então. E virou para nem melhor. eu acreditava, mas eu tô dando conta. Muito bom. Acho que tudo com naturalidade, a coisa fica bem mais fácil, sabe? E o Ronaldo, com toda a correria, ele participa 100% da vida do Zac, né? E aí eu gosto de compartilhar, às vezes, videozinhos que eu recebo de plantão. Eu disse, gente, olha, tem felicidade maior? Deixa eu falar aqui com vocês, olha aqui. O Zac na natação. Aí o colega que tá de plantão comigo, o médico, gente, ele participa de tudo, né? Eu disse, ele é paizão. Ele é paizão. Posso dizer que o Ronaldo é paizão. E meu Deus do céu, o Zac teve sorte. É isso. Muito bom. Gente, que história maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez por vocês. Pela coragem de compartilhar, pelo desejo de fazer todo esse movimento, mais uma vez, de muito amor, né? E o amor associado à luta, ele triplica. Né? Realmente o Zac tem muita sorte de ter vocês dois e a família de vocês na vida dele e de ter essa história que é tão incrível e ver vocês dois abraçando essa história de uma forma muito, muito clara e muito bonita. Obrigada. Desejo assim mais luz na vida de vocês, muita saúde para ele também, uma vida linda, uma infância maravilhosa e que esse amor perpetue sempre, inclusive para outras pessoas que precisam dele também. Obrigada mesmo. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade. A gente que agradece, gente. E desejo toda a luz para você, para o Paulo também, para sua família.
E Assim seja. assim seja. Daqui a Com pouco. muita saúde, muito amor, muito Obrigada. carinho, que já Amém. existe Amém, amém. desde o início. Obrigada. Importante lembrar que a regulamentação do procedimento de útero de substituição varia de país para país. No Brasil, a prática é permitida apenas de forma altruísta, sem fins comerciais, e a gestante deve ser parente de até 4º grau do beneficiário, além de seguir outras regras estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Obrigada a todos que nos acompanharam, agradeço também à Clínica Originari e à Mãe Vitaminas, parceiras do Basta Sentir Maternidade. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não deixe de conhecer. Baixe o aplicativo e faça o seu cadastro. Um beijo grande, até!